pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Poucos períodos do século XX despertam tanta nostalgia quanto os anos 50, um período tão brilhante que no Brasil foi apelidado de Anos Dourados. A menção dessa década traz imagens de pessoas felizes, reunidas em volta de uma mesa farta, com uma bela refeição que a mãe acabou de cozinhar, ou então de adolescentes com jaquetas de couro e rabos de cavalo tomando milkshake e dançando ao som do rock and roll. Mas será que essa época foi tão dourada assim? Nesse vídeo eu vou falar a respeito da criação da ONU, do Plano Marshall, da reconstrução da Europa, da criação de Brasília, da criação da Petrobras, do New Look do Dior, ele brigando com a Chanel, do Charlie Chaplin sendo expulso dos Estados Unidos, do Elvis requebrando o quadril e sendo perseguido pelo FBI por isso. Então, se vocês acharam que os loucos anos 20 foram tão loucos assim, vocês não fazem ideia do que foi os anos 50, então fiquem aí que eu vou explicar para vocês. Assim como nos anos 20, a década de 50 também foi marcada pela reação aos horrores da guerra. A Primeira Guerra Mundial tinha sido um conflito de dimensões nunca vistas antes e criou uma geração inteira desiludida que queria romper com os padrões sociais. Mas a Primeira Guerra foi superada de longe pela Segunda Guerra, que matou cerca de 60 milhões de pessoas, a maior parte delas civis. O maior horror de todos só foi descoberto bem no final da guerra, quando os exércitos aliados começaram a libertar os campos de extermínio, onde os nazistas tentaram eliminar todo mundo que eles consideravam indesejáveis. Comunistas, ciganos, grupos pacifistas como as Testemunhas de Jeová, homossexuais e principalmente judeus. Das mais de 10 milhões de vítimas do Holocausto, 6 milhões eram judeus. Para saber mais sobre esse episódio, tem um vídeo sobre o nazismo aqui no canal. Ainda durante a guerra, se fortaleceu a ideia de que alguma coisa tinha que ser feita para que essa devastação não acontecesse nunca mais. Com o fracasso da Liga das Nações, que foi uma organização criada logo após o fim da Primeira Guerra para garantir a paz, em 1941, alguns países começaram a discutir como seria o mundo quando o conflito acabasse. Antes mesmo que os Estados Unidos entrassem na guerra, eles já tinham tomado a frente e proposto uma declaração de princípios, que contou com a assinatura do Reino Unido, da União Soviética e de vários governos no exílio, cujos territórios estavam ocupados pelos países membros do eixo. O nome Nações Unidas foi adotado em 1942 e no começo se referia só aos países aliados. Conforme as conversas progrediram, a ideia evoluiu para a criação de uma organização internacional que abrigasse todos os países e servisse para manter a paz e a segurança mundial, buscando a harmonia entre as nações em lugar do conflito. As Organizações das Nações Unidas foi oficialmente fundada em 24 de outubro de 1945 com a participação de 50 países, entre eles o Brasil. A União Soviética foi inicialmente um membro de conveniência dos aliados, mas depois da vitória, o país que era comunista passou a ser visto com desconfiança pelos antigos parceiros capitalistas. Isso ficou bem claro quando a Alemanha e outras regiões dominadas pelos países do eixo foram divididas em áreas de influência. Os soviéticos ficaram com a maior parte do leste europeu, exceto a Grécia, e os países capitalistas com o lado ocidental. Essa divisão ficou conhecida como Cortina de Ferro, um termo popularizado pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill. A polarização do mundo levou a uma relação tensa entre as potências ocidentais e os países comunistas, que passaram a incluir a China em 1949. Havia sempre uma tensão, com cada bloco tentando superar o outro em poder econômico, político e científico, enquanto lutavam para limitar a influência dos rivais. Ao mesmo tempo, ninguém se arriscava a fazer um ataque direto primeiro, afinal, bombas nucleares já eram uma realidade desde o fim da
Segunda Guerra Mundial. E ninguém estava afim de ser o culpado pela destruição de parte do mundo. Então existia um estado de guerra, que não era guerra, era uma guerra fria. Em 1952, o demógrafo francês Alfred Sauvy sugeriu que essa polarização fez o mundo se dividir em três. O primeiro mundo, formado pelos países capitalistas e dominado pelos Estados Unidos, que conquistou a hegemonia cultural e política no Ocidente. O segundo mundo, que era composto pelos estados comunistas e dominado pela União Soviética. E o terceiro mundo, que reunia todas as nações que não se alinhavam com nenhum dos dois, nem contra nem a favor. Como a maioria dessas nações eram pobres, terceiro mundo acabou se tornando sinônimo de país subdesenvolvido. Mais tarde, muitos desses estados resolveram ajudar a si mesmos, formando o movimento dos países não alinhados, que continua existindo mesmo depois do fim da polarização. Enquanto isso, era preciso começar a reconstruir os países devastados, o que requeria muito dinheiro. E havia um país que tinha esse dinheiro todo de sobra sem ter sido atingido diretamente pela guerra, os Estados Unidos. Em 1948, eles lançaram o chamado Plano Marshall, que deu uma fortuna para reconstruir as regiões europeias atingidas pela guerra, modernizar a indústria e aumentar a prosperidade desses países, diminuindo assim a ameaça do comunismo. Como resultado, a Alemanha Ocidental, por exemplo, passou de um país arrasado à potência mais rica da Europa. Nessa situação, os países europeus decidiram que a união era melhor que o conflito. Em 1951, alguns deles se organizaram numa organização de cooperação econômica, a Comunidade Europeia de Carvão e Aço. A ideia deu tão certo que em 1957, 6 países fundaram a Comunidade Econômica Europeia, com o objetivo de criar um mercado comum. Com o tempo, mais países foram aderindo e, ao longo das décadas, a União passou a funcionar em outras áreas, chegando até a unificar a moeda. Assim surgiu a União Europeia. O Japão, que permaneceu ocupado pelos Estados Unidos até 1952, também acabou se beneficiando. Durante a ocupação, os norte-americanos reformaram as instituições japonesas e forneceram ajuda financeira semelhante ao Plano Marshall. Os japoneses fizeram o resto. O governo interveio fortemente para fortalecer a economia, as empresas e os trabalhadores se juntaram em entidades para colaborar mutuamente. E a educação foi incentivada. Assim, em 1960, a economia japonesa já era 4 vezes maior que antes da guerra. O Brasil também viveu um surto de prosperidade com incentivos do Estado à industrialização e ao desenvolvimento. Durante o governo de Getúlio Vargas foi fundada a Petrobras, uma empresa estatal dedicada a explorar o petróleo em território brasileiro, para que esse recurso importante para a indústria não ficasse nas mãos de interesses econômicos estrangeiros. Vargas tinha sido ditador de 1930 a 1945, mas foi eleito democraticamente para a presidência em 1950 e governou até o seu suicídio em 1954. Já Juscelino Kubitschek, que foi eleito em 1955, tinha uma visão diferente de desenvolvimento. Ele procurou resolver problemas de infraestrutura como a geração de energia e os transportes e encorajar a instalação de indústrias multinacionais no Brasil, inclusive com investimentos públicos. Foi durante o governo dele que a Volkswagen, por exemplo, instalou a primeira fábrica de automóveis do país. Até então, os veículos só eram montados aqui, as peças vinham do exterior. Essa prosperidade econômica, mundo afora, levou a um sentimento de otimismo, por isso, no Brasil, esse período ficou conhecido como Anos Dourados. Um dos maiores símbolos desse otimismo renovado veio com a moda. Depois da severidade das roupas dos anos de guerra,
Christian Dior criou uma nova silhueta para as mulheres a partir de 1947, que ficou conhecida como New Look e acabou muito associada aos anos 50. É uma silhueta super feminina com saia comprida e cheia, cintura feminina e busto farto. E o sucesso desse visual ajudou Paris a voltar a ser considerada a capital mundial da moda. Nem todo mundo gostou da novidade. A lendária estilista Coco Chanel dizia que o New Look foi criado por alguém que não entendia nada de mulheres. Como eu contei no episódio sobre ela, Chanel fechou a sua boutique durante a guerra e passou a ser considerada uma estilista de outra geração. Mas ela não se intimidou. Em 1953, ela reabriu a loja e logo voltou a vestir as mulheres mais elegantes do mundo. Essa pujança econômica chegou também às pessoas comuns, especialmente à classe média, porque ficou fácil para os homens conseguirem um bom emprego e comprar uma casa, por exemplo. Para as mulheres era diferente. O trabalho delas durante a guerra tinha sido fundamental para sustentar as economias dos países. Mas quando o conflito acabou, elas foram basicamente jogadas para fora do mercado de trabalho. Em muitos países, elas não podiam nem abrir uma conta em banco sem autorização do marido. Algumas odiaram essa mudança porque era o fim da independência. Outras deram graças a Deus porque, com o fim da guerra e o retorno de maridos, pais e irmãos, muitas não precisavam mais trabalhar. Com trabalho à vontade para os homens e as mulheres em casa, as pessoas começaram a se casar mais jovens e com mais frequência. Em consequência, os casais começaram a ter mais filhos em média, até porque os métodos anticoncepcionais que existiam na época não eram muito eficientes. Esse foi o chamado Baby Boom, e os filhos dessa geração que nasceram entre 1946 e 1960 ficaram conhecidos como Boomers. Com o avanço da medicina durante a Segunda Guerra e a produção em larga escala de antibióticos, a mortalidade infantil, por exemplo, caiu pela metade e a expectativa de vida subiu 15 anos em relação a 1900. Com menos gente morrendo e mais tendo filhos, a população mundial cresceu a um nível nunca visto, nem antes e nem depois. Mas ainda havia um pesadelo para as mães, responsável pela morte de milhares de crianças todos os anos, as chamadas doenças infantis. Algumas dessas infecções são relativamente benignas, como a catapora e a rubéola, mas outras têm um risco muito grande. O sarampo, por exemplo, era uma das maiores causas de mortalidade infantil nos anos 1950. Mas o verdadeiro terror era a poliomielite, que quando não matava podia afetar o sistema neurológico para sempre. Na época era comum ver crianças usando aparelhos metálicos para ajudar a sustentar as pernas, em consequência da doença. Daí ser conhecida também como paralisia infantil. Nos casos piores, os músculos usados na respiração também eram afetados, o que fazia a vítima ser obrigada a passar o resto da vida dentro de um aparelho conhecido como pulmão de ferro. Imaginem então o pânico em 1953, quando ocorreu um surto de poliomielite em vários países, inclusive no Brasil. Esse pesadelo começou a acabar em 1955, quando o norte-americano Jonas Salk registrou a primeira vacina efetiva contra a poliomielite. Imediatamente o governo dos Estados Unidos começou uma campanha de vacinação e os pais correram para proteger os seus filhos. Deu certo, o número de casos caiu de 35 mil em 1953 para 5.600 4 anos depois. A vacina demorou para chegar ao Brasil, mas a vacinação foi tão efetiva que o último caso registrado ocorreu em 1989 e hoje a polio é considerada erradicada no país. Com tudo isso, o ideal da família dos anos dourados, especialmente nos Estados Unidos, era aquela família de comercial de margarina. Um casal jovem e seus filhinhos vivendo numa casinha de cerquinha branca,
com o pai saindo de manhã para trabalhar e a mãe cuidando da casa e das crianças. Um verdadeiro retorno à tradição, muito diferente da rebeldia dos loucos anos 20. E cuidar dessa casa dos sonhos ficou muito mais fácil nesse período, porque houve uma explosão no uso de eletrodomésticos. De um lado, a produção deles ficou mais barata e de outro, era mais frequente as casas terem eletricidade. Batedeiras, liquidificadores, aspiradores de pó e enceradeiras se tornaram comuns e muitas casas passaram a ter geladeira e até máquina de lavar louça. Mas a estrela dessas novidades era a televisão. As primeiras estações de TV experimentais surgiram ainda na década de 30 e a rede britânica BBC chegou a transmitir imagens da coroação do rei Jorge VI em 1937. Mas foi só nos anos 50 que esse tipo de mídia se popularizou. Para se ter uma ideia, a primeira coroação transmitida ao vivo, a da Rainha Elizabeth II, em 1953, foi assistida por 27 milhões de pessoas no Reino Unido, pouco mais da metade da população da época. E por causa desse evento, muita gente acabou comprando ou alugando o aparelho. No Brasil, a televisão foi lançada oficialmente em 18 de setembro de 1950, com a inauguração do primeiro canal, a TV Tupi de São Paulo. 3 meses mais tarde, a Tupi se lançou no Rio de Janeiro. Em Minas, o primeiro canal surgiu em 1955 e em Pernambuco e Bahia só em 1960. Não havia transmissores nacionais e todos os programas eram ao vivo. Tanto que em 1953, quando a série Alô Doçura estreou na Tupi, os atores viajavam entre Rio e São Paulo para apresentar o programa nas duas cidades. Esse foi um dos primeiros sucessos da TV brasileira. Alô Doçura foi inspirado num programa norte-americano que se tornou quase que um sinônimo dos anos dourados, I Love Lucy, estrelado pelo casal Lucy Lebol e Desi Arnaz. Essa série de comédia contava as aventuras e desventuras de um músico e sua mulher, a dona de casa Lucy, e foi um dos mais assistidos dos Estados Unidos em 4 das 6 temporadas que passou no ar. Como uma das maiores estrelas da época, Lucy Lebol chamou a atenção de alguém que não era bem um fã, o senador norte-americano Joseph McCarthy. Foi ele quem deu o nome ao macartismo, também chamado de pavor vermelho, uma onda de perseguição a qualquer pessoa ou atividade que pudesse ser vagamente considerada comunista. Isso incluía não só comunistas e socialistas, mas também sindicalistas, que só queriam melhorar a situação dos trabalhadores da época. Até homossexuais foram perseguidos, acusados de perverter os valores norte-americanos ao ameaçar a existência das famílias. Lucy se filiou ao Partido Comunista em 1936, segundo ela para agradar o seu avô, mas nunca foi uma militante ativa. Mesmo assim, teve que dar explicações para o chamado Comitê de Atividades Anti-Americanas, que investigava os suspeitos de comunismo. Ela acabou, obviamente, inocentada, mas outros não tiveram tanta sorte. Quem assistiu ao filme Oppenheimer, ganhador do Oscar 2024, se lembra de como o pai da bomba atômica teve a sua carreira destruída ao ser investigado devido à sua simpatia por ideias esquerdistas. O cinema de Hollywood acabou sendo muito afetado pelo macartismo, com mais de 300 atores, diretores, roteiristas e compositores entrando numa espécie de lista negra e sendo impedidos de trabalhar. Alguns conseguiram fazer isso às escondidas, com o crédito sendo assumido por outras pessoas ou trabalhando de forma independente longe dos grandes estúdios. Muitos nunca mais conseguiram retomar a carreira. Entre os membros da lista negra estavam celebridades como o dramaturgo Arthur Miller, o maestro Leonard Bernstein
e até um dos atores e diretores mais importantes de todos os tempos, Charles Chaplin. Chaplin começou a ser perseguido pelo FBI já em 1940, quando ele lançou o filme antifascista O Grande Ditador. Essa perseguição só aumentou depois da guerra, porque ele tinha vários amigos comunistas, frequentava a embaixada soviética e protestou publicamente contra as perseguições políticas. O FBI começou a pressionar para que Chaplin fosse expulso dos Estados Unidos, já que ele era britânico e nunca tinha se naturalizado. A oportunidade veio em 1952, quando ele foi para Londres lançar um filme, O Luzes da Ribalta. O Chaplin embarcou num navio em 18 de setembro e no dia seguinte a permissão de entrada nos Estados Unidos foi revogada, sem nenhuma base legal. Ele acabou se instalando na Suíça com a família e só voltou aos Estados Unidos 20 anos depois para receber um Oscar honorário. Enquanto Hollywood era abalada por essa turbulência política, em outros lugares o cinema vivia um florescimento. Em 1950, o japonês Akira Kurosawa lançou um de seus filmes mais importantes, Rashomon, que revolucionou a narrativa ao contar uma história de vários pontos de vista diferentes e que não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Em 1954, Kurosawa lançou Os Sete Samurais, que deu início ao gênero de filme de samurais, como eu contei num outro episódio sobre esses guerreiros japoneses. Ele foi tão importante que acabou sendo regravado no Ocidente e inspirou até a série de filmes Star Wars. Aliás, o George Lucas ele foi um grande apoiador para que o Kurosawa voltasse a dirigir filmes nos anos 70. Ele inspirou muito o George Lucas, mas isso é década de 70, vamos voltar para os anos 50. O cinema italiano começou a década no auge do neorrealismo, um movimento que buscava retratar a realidade das pessoas comuns na Itália do pós-guerra. Mas não demorou para que um deles, Federico Fellini, se destacasse com um estilo próprio, que mistura realismo com fantasia e elementos autobiográficos. Fellini é considerado um dos diretores mais influentes de todos os tempos e ganhou 4 Oscars, o primeiro em 1954 com A Estrada. Já o cinema brasileiro começou a ser reconhecido internacionalmente, especialmente depois da fundação da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em 1949. A Vera Cruz durou só 5 anos, mas formou uma geração inteira de cineastas, atores e trabalhadores de cinema, e deixou um legado de filmes com qualidade e sucesso internacional. O mais importante foi O Cangaceiro, de 1953, que ganhou o prêmio de melhor filme de aventura no Festival Internacional de Cannes. Outro filme falado em português brasileiro venceu o prêmio em 1959 e o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano seguinte. Só que não foi o Brasil quem ganhou. Orfeu Negro tem atores brasileiros e músicas de Tom Jobim, mas é uma produção francesa dirigida por Marcel Camus. Jobim foi um dos primeiros representantes de um ritmo que marcou para sempre a música brasileira, a bossa nova. Ela surgiu nos apartamentos de classe média do Rio de Janeiro, onde se reuniam jovens que gostavam de jazz e também de samba, e que começaram a tocar juntos. Na época, a maioria dos cantores tinha uma voz poderosa, como o Calbi Peixoto e a Dalva de Oliveira. Mas esse grupo de jovens gostava mais de estilo suave, como o de Lúcio Alves e outros. Em agosto de 1958, um dos membros do grupo, João Gilberto, gravou a canção Chega de Saudades, composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Esse é considerado o marco inicial da bossa nova, que não demorou a se tornar o ritmo brasileiro mais conhecido no exterior. Isso inclui uma das músicas mais gravadas de todos os tempos, a famosíssima Garota de Ipanema. Já nos Estados Unidos surgiu um estilo de música que se tornou sinônimo de juventude, o rock and roll. O rock surgiu no sul dos Estados Unidos a partir de ritmos afro-americanos como o rhythm and blues e o gospel.
Ele começou a se desenvolver a partir de meados dos anos 1940 nas comunidades negras e teve como uma de suas precursoras a cantora e guitarrista Sister Rosetta Tharpe. Mas foi só com cantores brancos como Bill Haley e Elvis Presley que começaram a gravar essas músicas que o rock se popularizou. Elvis é o representante mais conhecido do rockabilly, que é o estilo de rock mais associado aos anos 50, com influências de música country. Ele lançou seu primeiro disco comercial em 1956 e virou um sucesso do dia para a noite, com a ajuda da televisão. Os jovens ficaram alucinados com aquele moço branco que cantava como um negro e dançava de um jeito sensual. Os mais velhos, óbvio, odiaram tudo pela mesma razão. E adivinha quem ficou na cola dele? Claro, o FBI, que achava essa sensualidade toda um perigo para a segurança do país. Que frágil, né, a segurança desse país. Enfim, a verdade é que para os adolescentes as coisas eram mesmo diferentes. A geração que nasceu nos anos 30 e durante a guerra e que cresceu nos anos 50 foi a primeira que realmente viveu a adolescência como a gente entende hoje. Antes, ou se era criança ou se era um adulto que ajudava a sustentar a família. Mas com a prosperidade desse período, isso deixou de ser necessário. Para esses jovens, as coisas não pareciam tão douradas quanto para os seus pais. Isso porque a prosperidade era ameaçada por um mundo que tinha prometido finalmente alcançar a paz, mas continuava mergulhado em guerras. A Guerra Fria pairava como uma ameaça na vida das pessoas, mesmo depois que as coisas começaram a mudar na União Soviética. Isso ocorreu com a morte do líder soviético Joseph Stalin em 5 de março de 1953. No tempo de Stalin, o poder era todo centralizado na pessoa dele, mas isso terminou imediatamente. O comitê que assumiu o governo, comandado por Nikita Khrushchev, começou um processo de desestalinização, restaurando alguns direitos civis, acabando com a tortura, libertando prisioneiros políticos e reformando o sistema, o que incluiu melhorar as relações com os Estados Unidos e outros países ocidentais. Enquanto isso, na Ásia e na África, começou a descolonização, com países que eram dominados pelas potências se tornando independentes. Um exemplo foi a independência da Índia e do Paquistão em 1948, que significou o fim do Império Britânico. Em alguns lugares, o processo foi pacífico, como no Sudão, que votou em um plebiscito em 1956 para se separar do domínio britânico. Em outros, não aconteceu assim. A tentativa de independência da Argélia em relação à França levou a uma sangrenta guerra colonial, a Guerra da Argélia. O conflito começou em 1954 e foi tão sério que abalou a estrutura política da própria França, levando à criação de uma nova Constituição em 1958 que deu início ao período atual, conhecido como Quinta República. A Guerra da Argélia só terminou em 1962, com a independência do país. Na Ásia, a descolonização acabou levando a conflitos que funcionaram como guerras por procuração. As potências capitalistas e comunistas podiam não lutar diretamente, mas buscavam a hegemonia apoiando lados em outras lutas. É o caso, por exemplo, da Coreia, que foi uma colônia japonesa por 35 anos. Depois da Segunda Guerra, ela foi dividida entre a União Soviética e os Estados Unidos. E em 1948, cada lado se tornou um país independente. Só que os dois reivindicavam ser o governo legítimo da península inteira, levando a Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953, e a divisão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Na realidade, até hoje, essa guerra não terminou. O que houve foi um armistício, não teve um tratado de paz entre elas. Então é um armistício que dura décadas. No Vietnã também foi assim. O país se tornou independente da França em 1953 e foi dividido entre capitalistas e comunistas. Mas os dois governos reivindicaram o território inteiro. Isso acabou levando, em 1955, ao maior conflito por procuração da Guerra Fria, a Guerra
Guerra do Vietnã, que só terminou em 1975 com a vitória dos comunistas e a unificação do país. Ou seja, embora o mundo estivesse mudando, ele ainda continuava em pé de guerra e os adultos estavam conformados com isso. A decepção dos jovens com essa situação fez com que eles buscassem se autoafirmar como pessoas diferentes de seus pais, não só no gosto em música e filmes, mas também na aparência e na maneira de agir. Eles se juntavam em grupos como os Ted Boys britânicos e os Greasers norte-americanos e se vestiam de uma maneira própria, incluindo topetes cheios de brilhantina e jeans para os rapazes, calça capri e cabelo penteado para trás ou rabos de cavalo para as moças, além de jaquetas de couro para todo mundo. Uma grande inspiração eram celebridades como os atores James Dean e Natalie Wood, estrelas de um dos filmes que definiu essa geração, Juventude Transviada, de 1955. A ideia do filme era falar sobre a decadência moral dos jovens delinquentes norte-americanos, mas o efeito, obviamente, em se tratando de adolescentes, foi o contrário. Todos os jovens do mundo passaram a querer ser um rebelde sem causa, como eles. Esses jovens anticonformistas que rejeitavam o estilo de vida materialista da época ficaram conhecidos como beatniks. Originalmente, o termo se referia aos membros da chamada geração Beat, um movimento literário que surgiu em Nova York no finalzinho dos anos 40 e ficou conhecido ao longo dos anos 1950. Os principais escritores do movimento Beat eram Allen Ginsberg, William S. Burroughs e Jack Kerouac. As obras deles eram caracterizadas por uma subversão dos valores tradicionais, retratando de maneira crua personagens que usavam drogas e tinham uma sexualidade livre. Esse movimento influenciou o surgimento dos beatniks, que rejeitavam o conformismo da geração anterior e buscavam desafiar as normas e valores da sociedade. Eles se reuniam em livrarias para ler poesia e discutir filosofia, saíam em longas viagens para se encontrar e se envolviam em ativismo político com uma agenda progressista, seja criticando a intervenção norte-americana no Vietnã, apoiando causas feministas ou defendendo os direitos civis dos negros. Longe de ser uma era dourada para os negros norte-americanos, essa foi uma época de luta. O movimento pelos direitos civis buscava igualdade de direitos entre negros e brancos e fim da segregação institucionalizada que surgiu após a Guerra de Secessão, como eu contei nesse outro episódio. A luta para acabar com a discriminação já era antiga, mas foi em 1952 que o movimento ganhou força por meio de protestos, marchas e ação direta, como boicotes e ocupações. A primeira vitória aconteceu em 1954, quando a justiça norte-americana proibiu a segregação por raça nas escolas. Demorou anos para que todos os estados aceitassem aplicar a determinação, mas até o início dos anos 60 não havia mais escolas segregadas no país. Em março de 1955, uma menina de 15 anos chamada Claudette Colvin foi presa no Alabama por não dar o assento a um branco no ônibus. Na época, o caso não recebeu muita publicidade, mas 9 meses depois, a mesma coisa aconteceu com uma dona de casa de meia idade chamada Rosa Parks, que era secretária de uma organização de defesa dos direitos dos negros. Dessa vez, o caso foi usado como exemplo para desafiar a segregação nos ônibus na justiça e levou a um boicote dos ônibus. A vitória, no caso de Rosa Parks,
foi o estopim que o movimento precisava e as leis discriminatórias foram sendo derrubadas. Mas a discriminação institucional contra os negros só foi proibida com a Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei dos Direitos de Voto de 1965. O fim da década de 1950 no Brasil celebrou um dos maiores feitos da arquitetura brasileira de todos os tempos, a construção de Brasília. A ideia de transferir a capital do Brasil para o centro do país foi imaginada pela primeira vez por José Bonifácio ainda antes da independência. Foi ele quem sugeriu pela primeira vez o nome Brasília para essa possível cidade. A ideia ganhou força no período da República, mas foi só em 1956, quando Juscelino Kubitschek se tornou presidente, que o projeto saiu do papel. Quem desenhou o plano da cidade foi o urbanista Lúcio Costa, e a maioria dos edifícios foram projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, em estilo modernista. O paisagismo foi feito por Roberto Burle Marx. Como a região era muito árida, foi preciso criar o Lago Paranoá para aumentar a umidade do ar. Foram precisos só 41 meses para tudo isso ficar pronto, e Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, fechando os anos dourados, me desculpe o trocadilho, com chave de ouro. Bom, gente, o que vocês acharam aí dos anos dourados? Ficou um monte de coisa fora, o começo da corrida espacial, a Ciri Campelo, um monte de gente ficou de fora, é muita coisa para pouco mais de meia hora, né? Então, né, não dá para colocar tudo que a gente gostaria. Mas eu acho que ficou um bom resumo aí para entender melhor o que foi os anos 50. E era isso que eu tinha para contar para vocês. Não se esqueçam de dar o seu like, seu dislike, deixar seu comentário aqui embaixo, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo e outros aqui do canal para outras pessoas. Dá uma olhadinha se o sininho está ativado, se não está ativado, ativa. E para ajudar o canal, vocês podem também entrar para o clube do canal ou então mandar um pix para nós. O clube do canal, o link está aqui embaixo, tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.